Olá, pessoal. Continuando a falar sobre esse livro aqui, O Judeu Marginal, volume 2, livro 3, que vai falar sobre os milagres. Falei ali, comecei a falar alguns grupos de milagres, agora os milagres de cegos, né? O cego Bartimeu, Marcos 10, 46. Ali nessa passagem do cego Bartimeu, Jesus é chamado de filho de Davi, né? O John P. Mayer chama a atenção o seguinte, que existe uma conexão de filho de Davi com Salomão, porque no início do século I, o rei Salomão era o único monarca reinante individual a ser chamado de filho de Davi no Antigo Testamento. Nessa época de Jesus, né, no Antigo Testamento, ele já era conhecido. Salomão já tinha a reputação de ser um grande exorcista e também realizador de curas. Isso aparece no apócrifo de Testamento de Salomão, que apesar de datar do século III e de ter sido, sem dúvida, redigido em sua forma final por um cristão, as tradições subjacentes remontam, na opinião de muitos críticos, ao judaísmo da época da mudança de eras. Então já é anterior a Jesus, tá? É contra esse pano de fundo que o apelo do cego Bartimeu a Jesus como filho de Davi faz sentido. Com efeito, a combinação de Jesus como mestre, sábio, exorcista e autor de curas tornaria o tratamento filho de Davi um Salomão realizador de milagres contemporâneo. Então, há um link aí com Salomão, que era reconhecido por ser autor ali de milagres. Então, existe essa analogia. Assim, ao meu ver, é bem provável que essa extremamente primitiva cristologia judaica, não desenvolvida depois pela primeira primitiva tradição cristã, da geração cristã, remonte ao tempo do próprio Jesus. Então, essa é uma tradição primitiva que não foi desenvolvida pela comunidade cristã posterior, tá? E que isso mostra que é um traço histórico, é um traço que remonta realmente à história. Ele está querendo nessas histórias, ele não vai confirmar se o milagre aconteceu ou não. Não é esse o objetivo dele. O que ele quer saber é se essas narrativas elas são originárias lá do período de Jesus ou são invenções da igreja primitiva. E basicamente ele está querendo responder a essa pergunta. Tá? Aí vem o cego de Betsaida, está em Marcos 8, 22. O cego de Betsaida, aí aparece o detalhe da saliva, né? Jesus usa saliva para contar essa história. Isso em Marcos, tá? Mateus e Lucas omitem essa cura em Betsaida, não tanto pelo constrangimento de Jesus ter usado saliva ou de não ter conseguido de início operar a cura total, mas pela rejeição do programa teológico de Marcos, com sua grande ênfase sobre a crescente cegueira dos discípulos ante o mistério da verdadeira natureza de Jesus como Filho de Deus, crucificado e ressuscitado. Então, veja, a questão da saliva poderia fazer uma associação com um mago, que os magos também operavam essa questão da saliva. Tá? Vespasiano cura um cego também usando saliva. Então existe aí uma certa similaridade aí com o culto pagão. Mas, segundo John P. Maia, não foi isso que fez com que Mateus e Lucas não usassem essa passagem. Essa passagem já não aparece em Mateus e Lucas. Não foi isso. Mas foi pelo fato de que Marcos, destaca a cegueira dos discípulos. E usa essa passagem para mostrar a cegueira dos discípulos com relação ao papel de Jesus. Isso é um pouco constrangedor para os discípulos, né? Então, Mateus e Lucas estão meio querendo ficar melhor com os discípulos, os apóstolos, né?
Então ele tirou essa passagem daí. É mais por essa crítica aos discípulos que ela saiu, e não tanto por causa da saliva. Isso é a perspectiva do John Mayer, tá? E outra questão é que Jesus tenta uma vez, coloca, aí a pessoa, não consigo ver direito. Aí ele vai de novo, mexe de novo na saliva e mexe de novo. Ele tem duas tentativas até fazer a cura. Né? O fato de Jesus ter de perguntar ao paciente que efeito seu gesto está conseguido, ele pergunta, ele faz a primeira vez, ele mexe um pouco no olho da pessoa, bota um pouco de saliva, mexe no olho e pergunta: consegue ver alguma coisa? Jesus pergunta. Olha que coisa. Jesus está perguntando. E ele diz que está vendo parcialmente. Aí depois é que ele tenta uma segunda vez. Isso remete a uma história do santuário grego de cura de Epidauro, e de Jesus ter de consertar as coisas fazendo uma segunda aplicação do seu tratamento. Faz com que ele pareça como um médico primitivo ou como um mágico, sendo que esses nem sempre eram diferenciados um do outro do mundo antigo. Então me chama essa atenção aí. Né? Tem outro episódio que ele também vai usar saliva. Tá? 278 e 279. Cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe. Note que a menção a Jesus impondo as mãos, depois de ser dito que ele cuspiu nos olhos do cego. Nada sugere, a ordem das palavras é um argumento contrário à ideia, de que Jesus tenha levado os dedos à sua boca, umedecendo-os com a sua saliva, para depois aplicá-las aos olhos do cego. Apesar de ser um pouco menos desconcertante para nós, modernos, tal situação não seria uma tradução literal fiel. A apresentação dessa cura, porém, é mais violenta do que a do surdo gago em 7,33, onde Jesus é descrito como sugerindo que ele cuspiu em suas mãos e depois tocou a língua do surdo gago com os dedos úmidos. Já em João 9, 6, a lógica vai ser um pouco diferente. Jesus ele vai cuspir no chão e não nos olhos, como nessa passagem aqui em Marcos. Né? E vai fazer uma lama. Então ele aplica a lama aos olhos do cego, ordenando-lhes que ao mesmo tempo para lavar-se na piscina de Siloé. Isso lá no em João 9, 6, 7. A lama, portanto, simboliza o empecilho da cegueira, que a lavagem ordenada por Jesus remove. Assim, em João 9, a saliva de Jesus não age diretamente para a cura, como ocorre em Marcos 7,32. Então percebe que o modus operandi ele é um pouco diferente. Aqui outra coisa, outra questão é quando Jesus fala assim, ninguém deve saber sobre essa cura. É porque Marcos ele está trabalhando dentro de um conceito que foi conhecido como segredo messiânico. Então, Marcos ele está o tempo todo dizendo para. Agora, esse tipo de coisa que está sendo feito perante várias pessoas, como é que isso vai. É, como é que isso vai ficar escondido? Né? A mesma coisa acontece com a ressurreição da filha de Jairo. Como os pais haveriam de esconder a notícia da ressurreição da sua filha morta, numa multidão que pranteava a sua morte? E que Jesus acabara de pôr para fora da casa. Como é que ele mantém o segredo disso? Entendeu? Então, isso sim. Marcos não se pergunta. Tão concentrado está em seu tema redacional do segredo e do mistério que cercam Jesus.
Então, John P. Maia vai criticar esse segredo aí messiânico de Marcos, que Marcos ele está tão empenhado nesse segredo que não se percebe é, a lógica disso. Ou seja, dentro da narrativa, não tem como manter segredo dessas curas e dessa ressurreição da filha de Jairo. Né? Então,